E na arte, acho que é ainda mais ainda, porque existe o prazer, né, da coisa. Uhum. Na arte, ela tem prazer de fazer aquilo. E aí, por um tempo, aquela resposta, ela foi um pouco, tipo, um motivo de risos, assim, sabe? Porque, tipo, ninguém entendia, nem eu entendia, na verdade. E aí, ao longo da minha trajetória na faculdade, eu sempre, de uma forma ou de outra, sem querer, eu envolvia a arte no meio, né? Acredito que também essa intersecção, essa interdisciplinaridade que o curso também traz, tem, né, trazido muitos insights, muitas coisas para... Hoje o cinema, eu tenho percebido que o cinema tem sido a minha principal linguagem, assim, sabe? Embora eu atue na dança ainda, no teatro, na música, etc., mas eu acho que o cinema é hoje onde eu mais estou atuando, assim. Tem mulher fazendo arte, contando história, criando cultura. E agora falando sobre tudo isso. Esse é o podcast delas nas artes. O podcast das mulheres que fazem a cena cultural de Mossoró acontecer. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Delas nas Artes. Hoje a nossa convidada é neta de artista, filha de artista, ou seja, desde criança ela já conhece os palcos e as coxias. E também começou como bailarina, depois se tornou jornalista, produtora audiovisual, é uma artista completa. Por onde ela passa, brota cultura. A gente está com Luísa Gurgel. Seja bem-vinda, Luísa. Que massa. Obrigada, Isaíra. Estou muito feliz que você aceitou, né, nosso convite. A gente tem o propósito de, com esses episódios, contar a história de mulheres que fazem a cultura e fazem arte, né, aqui na nossa cidade. E, na verdade, você se encaixaria em quase todas as artes que a gente escolheu para falar aqui, né? Literatura, dança, música, cinema, né? Mas a gente tá meio que escolhendo, né? Porque, na verdade, todas as nossas convidadas, Luísa, elas são multifacetadas, né? E você também é. Então, a gente vai falar um pouco sobre tudo, que né? Massa. E vamos falar um pouco mais sobre a sua trajetória no audiovisual, que eu acho incrível e que eu acho muito importante da gente contar. Mas eu queria que você começasse me falando, né, sobre esse ambiente onde você cresceu, esse ambiente de artistas, né? Vendo essas mulheres, a sua mãe, a sua avó, fazendo música, cantando. Como foi isso? E como foi que isso te ajudou a ser a Luísa que você é hoje? Que massa. Primeiramente, muito, muito obrigada, Isaíra. Eu sempre me sinto muito à vontade, eu sempre gosto muito de falar sobre a minha arte, né? Sobre, enfim, tudo que envolve a arte e a cultura de uma forma geral, e estar aqui conversando sobre isso com você é um prazerzão. Então, meu Deus, como falar sobre a minha vida? Não haveria ser outra coisa se não fosse artista. Isso eu falo sem nenhuma... sem titubear, assim, sabe? Eu não conseguiria ser nada, existir, se não fosse pela arte, de fato. E aí, como você falou, isso já vem muito da minha família, né? Eu sou bisneta por dois lados, eu sou bisneta de dois grandes artistas aqui do Rio Grande do Norte, que um era Glorinha Oliveira, que era cantora de rádio, enfim, um grande nome da música do Rio Grande do Norte. E, por outro lado, também materno, ambos são maternos, Deífilo Gurgel, que foi um dos grandes pesquisadores, folcloristas, historiadores, escritores aqui do Rio Grande do Norte também. E eu acho que até mais do que vovó Glorinha, vovô Dedê, ele pulsa muito assim nas minhas veias, sabe? No meu caso, acho que no caso da minha irmã, por exemplo, que ela vive da música, eu acho que vovó pulsa mais. Sim. Mas eu acho que no meu caso, o vovô Dedê, ele tá muito presente no meu sangue justamente por causa do próprio jornalismo, sabe? Da própria literatura. Eu vejo hoje em dia muita coisa que eu faço e coisas que eu faço sem querer, assim, sem buscar uma semelhança. Coisas que eu faço naturalmente, organicamente, que eu vejo semelhança com ele. E por isso que eu consigo notar a presença dele muito forte no meu caminho. Mas aí eu venho dessa família geracional, digamos assim, de artes, desde os meus bisavós. Os filhos de vovô Dedê, né, de Deífilo Gurgel, ele teve 9 filhos.
quase todos têm algum pé na arte. Quando eu falo arte, eu não falo só as artes cênicas ou cinema, mas eu falo a arte do cozinhar, a arte do escrever, a arte do jornalismo, porque para mim, sim, o jornalismo tem um pé na arte. Então, ela sempre esteve envolvida, digamos assim, na nossa família, né? Na minha família materna, sobretudo. E aí chega na minha mãe. Minha mãe, ela é cantora, uma produtora cultural exemplar, e ela nunca deixou faltar nada de arte na nossa educação, da minha e da minha irmã. É tão louco porque isso é tão comum para mim falar sobre arte na infância ou arte na adolescência, que às vezes quando eu converso com outras pessoas, com outros amigos, eu vejo que isso é uma coisa muito pontual, sabe? Tipo, pra Muito mim especial, né? Exato, exatamente. Pra mim era uma coisa muito comum. E eu não falo isso, tipo, com presunção ou algo do tipo. Eu falo isso com muita naturalidade, porque realmente minha mãe me botava pra dormir cantando, sei lá, Chico Buarque, Gal Costa, mas não por serem eles, mas porque era o que ela ouvia, entende? E aí isso naturalmente foi fazendo parte da minha educação, de base. E aí, quando eu completo mais ou menos, dito isso, né, eu nasci nesse ambiente já, e aí quando eu completo mais ou menos uns 5 anos, eu entro na dança, aqui em Mossoró. Eu sou de Natal, mas com 5 anos de idade eu vim para Mossoró, e naquele mesmo período eu entrei na dança, inicialmente no estúdio de dança e tal, e aí eu comecei, foi um caminho que começou e não terminou nunca, e não vai terminar nunca. Enquanto eu estiver aqui, ela vai continuar comigo. Da dança foi para o teatro, do teatro envolveu produção cultural, aí veio a faculdade de jornalismo, aí veio o cinema e assim. E Catarina também, ela é produtora cultural já tem muito tempo, né? Trazendo shows. Isso também, você via isso, foi aprendendo muita coisa, porque esse também é um caminho interessante, mas também é um caminho que precisa de um conhecimento diferente, é um outro tipo de conhecimento, né? Ter contatos, né? Ver o que está acontecendo, isso também trouxe uma bagagem para você nessa sua atuação hoje como produtora, né? Isso? Com certeza, com certeza. A minha mãe, ela sempre foi muito eficiente em qualquer coisa que ela fez, em qualquer ofício que ela fosse fazer. E na arte, acho que é ainda mais ainda, porque existe o prazer, né, da coisa. Na arte, ela tem prazer de fazer aquilo, mais do que talvez em outros setores. E aí, quando a minha mãe, ela é muito, a gente tem uma relação muito próxima, assim, sabe? E ela é muito verdadeira. Então, se há alguma coisa que eu tô fazendo que não é por aí, ela é a primeira que diz, não é assim não, viu? Então, tipo assim, isso também me ajudou muito, sabe? A entender os caminhos da coisa. E entender de produção cultural, na verdade, Zaira, entender um pouquinho de cada arte, eu não vejo isso como tornar a pessoa especial. Eu vejo isso como uma importância de ter noção de um pouquinho, pelo menos uma noção básica de cada arte, para que no todo você consiga se entender melhor. Por isso que é muito bacana quando a gente vê, inclusive muitas dessas mulheres que você está trazendo aqui para o programa, eu acho isso fantástico, eu acho que foi uma escolha muito, muito assertiva, muito certeira, porque são pessoas que confluem desse mesmo ambiente, né? Por exemplo, Simara, ela é uma pessoa que tem pé em vários lugares, e por isso faz dela ser uma grande artista como ela é, Dulce, enfim, tanta gente. E aqui em Mossoró parece que a gente tem mais presença disso do que em outros lugares, né? É como se a gente precisasse se virar. Você sabe bem o que é isso, né? É como se a gente precisasse se virar como dá, e a partir disso a gente começa a se encher de conhecimento e de várias linguagens artísticas e de vários tipos de sabedoria para nos tornarmos uma pessoa melhor. O que eu acho legal também na sua trajetória, Luiz, assim, como uma mulher, uma jovem mulher também, e que fica também como uma inspiração para outras jovens mulheres, é que você não precisa abrir mão de nada, né? Tipo, você faz dança até hoje, você atua até hoje, você é jornalista, você é pesquisadora, e você opta por uma coisa ou por outra, dependendo do momento, e você está sempre
fazendo um pouco de tudo, né? Eu acho que é importante também colocar isso. Às vezes a gente sente aquela dúvida de que caminho eu tenho que seguir profissionalmente, né? Sim. E você se encontrou fazendo um pouco de tudo isso e tudo ao mesmo tempo em alguns momentos, né? Sim. Então é muito bacana ver isso. E eu queria agora que você me falasse um pouco sobre o seu percurso para o jornalismo. Perfeito. Que eu também vejo que você passou por TV, né? Mas assim, você se apaixonou pelo jornalismo mesmo antes de conhecer realmente o curso, mas eu me lembro dessa paixão que você tinha, essa vontade que você tinha. Então, como foi e como foi esse período também de atuar realmente como jornalista aqui na cidade? Ai, gente, eu amo. Ai, eu amo muito, na real. Como é que foi, né? Quando eu tava... Eu já me via, obviamente, assim, tipo, de uma forma muito, muito coesa como artista, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu lembro que teve uma feira de profissões lá no colégio que eu estudava. E professor Esdras, foi lá falar sobre comunicação social. Eu já o conhecia, mas mais por causa da arte, assim, ambientes artísticos, né? Mas não a fundo. E aí eu lembro que ali foi o primeiro momento que eu fiquei assim, será? Sabe? Eu não sabia. Engraçado, né? Na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria das vezes, quando a pessoa entra em jornalismo, nunca é pela primeira opção, né? É por não se encaixar nas outras e aí entra a comunicação, né? Comigo foi mais ou menos assim. Eu fiquei, será que eu faço? Aí, beleza, guardei. E aí começaram a vir alguns outros sinais, digamos assim. Entrei em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo. Me identifiquei de início, assim, de primeira, porque eu coloquei alguns elementos, alguns pontos na mesa, assim. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, então eu imaginaria que eu teria que escrever muito. Eu gosto de me ver em situações desafiadas, digamos assim. Então, entrar em jornalismo, teoricamente, na minha cabeça, iria me colocar iria me dar a obrigação de ficar atualizada sobre as coisas do mundo. Isso era uma coisa que me fascinava, sabe? E vários outros fatores também. Quando eu entro, eu lembro que eu respondi uma entrevista dentro da universidade sobre por que eu tinha escolhido jornalismo. E aí, muito inocentemente, eu respondi, porque eu danço. E aí, por um tempo, aquela resposta, ela foi um pouco, tipo, um motivo de risos, assim, sabe? Porque, tipo, ninguém entendia, nem eu entendia, na verdade. E aí, ao longo da minha trajetória na faculdade, eu sempre, de uma forma ou de outra, sem querer, eu envolvia a arte no meio, né? Fosse através de uma atividade da academia, fosse as bolsas que eu passei, os estágios que eu passei, as relações com os professores que hoje são os meus amigos íntimos. E aí, quando foi no TCC, sem querer também, eu defendi exatamente isso, né? A relação da arte e do jornalismo, que a arte e o jornalismo tem. E aí, sem querer, eu respondi aquela pergunta inicial, né, do início do curso. Mas o jornalismo me deu possibilidade de vivenciar coisas incríveis, incríveis. Eu sou apaixonada por reportagem de rua. Inclusive, tenho saudades de viver mais a fundo, assim. É uma coisa que na verdade, é uma coisa que eu acho que eu nunca vou deixar de fazer. Sabe? Eu acho, mesmo na arte, assim, eu acho que na arte, em um momento ou outro, eu sempre boto um pouquinho de jornalismo ali, porque tá em mim agora, sabe? Não tem mais como sair. E o jornalismo é muito encantador, viver a TV é encantador, viver a faculdade é encantadora, assim, de jornalismo. Estar hoje no mestrado por ser jornalista, sabe? Eu faço mestrado em ciências sociais, mas eu estou como jornalista ali e estudando arte e jornalismo também, sabe? Então eu acho que hoje em dia minha vida, ela virou mesmo essa fusão, essa junção de vários saberes. E aí, assim, importante dizer que o mestrado de Ciências Sociais e Humanas, ele causa um rebuliço na gente. Eu digo isso em todo lugar. Total. A gente entra de um jeito, a gente sai de outro. Exato. Né? Então, acredito que também essa intersecção, essa interdisciplinaridade que o curso também traz, tem
né, trazido muitos insights, muitas coisas para o seu conhecimento, para o seu aprendizado também. Exato. Mas eu queria saber agora sobre o trabalho audiovisual. Depois a gente vai falar da parte de, enfim, produtora cultural, dos trabalhos que você faz junto com Bia, que Tá. é sua irmã em um outro aspecto, mas eu quero saber um pouco de você sobre a linguagem audiovisual, esse olhar, né, especial, a gente pode dizer assim, que o audiovisual tem e que você tem conseguido tão bem, junto com Plínio, fazer os trabalhos que estão assim, impressionando pela qualidade, pela poesia, pela beleza, né? E que você, junto também com Plínio, tem realizado um festival que está sendo muito importante para mostrar o trabalho audiovisual, não só alternativo, independente, de quem está em Mossoró, mas de quem está em vários lugares do Brasil. Então, sobre esse momento do cinema, você fazendo filmes, né? Me fala um pouquinho sobre como é que está sendo para você fazer e os trabalhos que você mais gostou até aqui. Perfeito. Hoje o cinema, eu tenho percebido que o cinema tem sido a minha principal linguagem, assim, sabe? Embora eu atue na dança ainda, no teatro, na música, etc., mas eu acho que o cinema é hoje onde eu mais estou atuando, assim. E tem sido um encontro muito interessante meu com o cinema, sabe? Pessoal, eu tenho curtido muito me ver mais nesse lugar. O cinema, ele surge na minha vida através do jornalismo, na verdade, através da faculdade, né? Quando eu começo a cursar comunicação, eu começo a tocar mais em câmeras, eu começo a ver mais essa questão de lentes, de tudo, de imagem em si, né? Inclusive, quando eu fui bolsista do Grutum, eu fui bolsista numa época do grupo de teatro da universidade, eu vi que tinham poucos registros sobre o grupo. E aí, sem conhecimentos mínimos no cinema, eu fui lá e peguei um celular e vamos fazer um documentário aqui? Então, tipo, ali foi meio que o primeiro momento muito amador que eu me vi na possibilidade de construir a minha própria obra, sabe? A partir dali, eu comecei a me entender um pouco mais como produtora audiovisual. Comecei a submeter projetos em editais e tal e tal. Hoje em dia, eu tô muito feliz, assim, com o caminho que eu tô fazendo no cinema. Olhando, eu tô aqui rememorizando, digamos assim, algumas coisas que eu já fiz, não só minhas, mas a partir da minha arte, a partir do meu audiovisual em outras pessoas, né? A gente já fez uma série para Globoplay, por exemplo, com o pessoal da UERN-TV, que circulou o Pernambuco inteiro. Então, tipo assim... Pode dizer o nome, viu? Por favor, já fica de dica para todo mundo. Perfeito. Sou Cultura Popular. Eu tô aqui falando sobre isso e lembrando algumas coisas, né? A gente já fez uma série, Sou Cultura Popular, de 4 episódios, onde a gente circulou o Pernambuco inteiro. E o que eu vivi nesses lugares é uma coisa que, assim, ninguém me tira. Ai, deve ter sido sabe? incrível Ninguém mesmo. me tira, assim. E lá no canavial, assim, lá nos Cafundó, digamos assim, e do nada encontrar uma roda de maracatu, assim, uma coisa assim, absurda. O próprio, na pandemia, né, eu fiz uma videodança de uma forma muito... inocente também, sabe? Tipo, através do edital e tal. Só que essa videodança já me levou pra vários lugares, sabe? Eu já ganhei um prêmio de melhor atriz, a gente já circulou em vários festivais. Até hoje tem pessoas que usam. O meu próprio documentário de TCC, ele é utilizado numa disciplina em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Até hoje. Porque... Essa área de arte e comunicação, teatro e jornalismo, ela ainda é pouco explorada no Brasil. Eu estudo isso e uma galera de Juiz de Fora, em Minas Gerais, estuda isso. Então, tipo, a gente fez essa ponte e hoje uma professora de lá, que faz parte da minha banca de mestrado, ela usa nas disciplinas dela, sabe? Eu também estou lançando algumas obras recentemente, né? Nesse momento de agora, nesses meses, que eu sinto que vai ser muito interessante também, sabe? Tanto uma obra documental, um documentário jornalístico,
Sim. Que você vai ver que tem muita pegada jornalística e uma obra totalmente fictícia, sabe? Então, tipo assim, eu tô vendo que tem muita coisa interessante. E também o meu trabalho em outras áreas do audiovisual, não só na direção, na atuação, por exemplo. A partir disso, eu comecei a gostar de fotografia. Eu não sou fotógrafa, principalmente por respeito aos meus amigos fotógrafos, mas o mínimo eu tô entendendo, digamos assim. Então isso já me possibilitou ser estilo de um curta-metragem em Cuité, na Paraíba. Sabe? Olha que coisa linda, né? Sim, sim. Como a coisa vai acontecendo. E o ambiente do audiovisual, né, e da produção cinematográfica em especial, que eu também sou muito apaixonada. Inclusive, na época do curso de comunicação, eu estudava a obra do Padilha, né, e eu cogitei à época fazer uma intersecção entre jornalismo e cinema. Massa. Ficcional, mas assim, o cinema que se alimenta das notícias verdadeiras para criar conteúdo audiovisual, Sim. né, como... Teve uma obra do Padilha que foi o Linha de Passe, Sim. que foi inspirado numa notícia de jornal, muito comentada à época. E eu vou dizer a você, eu fui, de verdade, como estudante, desmotivada a continuar nesse caminho. Que era uma coisa que eu amava fazer. E aí, assim, eu disse, gente, não é possível, eu tô ficando doida, né? Porque eu queria muito fazer isso. Não, jornalismo é isso. E eu nunca entendi dessa maneira. Como você também, eu nunca entendi essa divisão, sabe? Esse distanciamento tão grande. Porque a gente que escreve, a gente sabe que tem também um pouco ali. Exatamente, né? total. O momento que a gente, quando a gente escreve, mesmo quando a gente escreve uma notícia, é a nossa narrativa. Exatamente. Ela não é a única narrativa. Né? A gente pode dizer que é a única verdade? Não pode, né? Então, da mesma forma, roteiro, da mesma forma... Televisão. Tudo, né? Tudo tem um caminho, mas que não é o caminho único. Exato. É uma versão daquele caminho, Exatamente. né? E a arte, ela tá totalmente envolvida nisso. Pois né? é, a pois arte, é. não no sentido da... Que é até uma fala de Margot Ferreira, que é jornalista, ela fala no meu documentário. Não é o teatro, no caso do documentário, como a mentira. Tipo assim, a interpretação de uma coisa ficcional. Mas é a interpretação de um ator. Existe uma pessoa ali, né? Seja escrevendo... Tem uma verdade ali. Tem uma verdade ali, né? E a gente... só que a sociedade, ela faz isso com a gente, né? De separar coisas por caixinhas. Só que a gente, artista, faz com que não. Vamos tentar ver como é que é as duas coisas juntas. Vamos tentar ver como seria isso aqui com isso aqui, isso aqui com isso aqui. E aí nisso a gente vai brincando com a realidade. E eu acho que o legal de quando você entra nesse mundo, né, também da produção audiovisual, é as múltiplas possibilidades que você vai aprendendo. Você aprende um pouco de roteiro, porque você tem que entender. Na verdade, como é um trabalho coletivo, você tem que entender um pouquinho do trabalho que o outro faz também, para poder a coisa funcionar, né? Então, por exemplo, quem trabalha no audiovisual tem que entender que o áudio também é importante, que o roteiro tem que seguir, enfim, que as pessoas que estão ali falando tem que... Então, tem que ter um conjunto ali que tem que se entender, né? A gente acaba aprendendo muito. Exatamente. E aí, eu vi o trabalho dos ursos, né, que você fez aqui, que, pra quem não sabe, é um curta, né? É um documentário. Um documentário sobre a cultura dos ursos aqui na cidade de Mossoró. Isso. Achei muito, muito bonito, assim. Me tocou em muitos lugares, né? De uma infância, né? Em bairro, em periferia e tal. E eu achei incrível também. E outros trabalhos, né? Como você mencionou aí, você teve um tempo no canal Futura, né? Exato. Como estudante. Exato. E isso deve também ter trazido muita coisa para você, né? Total. Eu participei do Geração Futura, que era um projeto, um programa, digamos assim, né? Estudantil do canal Futura. E a UERN, ela tinha parceria com esse projeto, né? E teve um ano que eu fui participante do Geração Futura, e a gente produziu um interprograma muito incrível chamado Africanas. E é muito interessante, é um programa muito rico, assim, é um episódio muito rico de conhecimento, de sabedoria, as imagens são bonitas, sabe? O Wigner participou também disso junto comigo. E é isso, a gente vai colecionando. Eli Cafré também participou numa edição. Ele fez, exatamente. Hoje está lá na Globo, né? Exato. Bom dizer que estudante também daqui, né? Egresso de jornalismo. E orgulhosíssima da base, da origem.
Muito bacana. Então, tudo isso trouxe uma visão também mais profissional do audiovisual, Sim. né? Dessas etapas e tudo. Mas, assim, tem uma coisa que você goste mais, um estilo que você considera que... claro que você já ficção, documentário, tá passeando por tudo. Mas você gosta de quê, assim? Eu acho que depende. Essa pergunta é ótima. Eu acho que depende de qual função eu estiver fazendo. Eu acho que, tipo assim, se for atuando, porque observação. Se for pra escolher o que eu vou fazer no audiovisual, eu prefiro atuar. Se for pra escolher assim, Luísa, você tem a chance de escolher o seu caminho a partir de agora. Você quer fazer o quê? Eu quero estar em cena, eu gosto de estar no palco, eu amo atuar. Então, assim, se for pra atuar Ó, esse aí eu já não sabia. Eu achei que você gostava de ficar por trás, por não, trás das eu câmeras. eu venho da dança, eu gosto de estar em palco, eu gosto de me jogar, assim, sabe? E aí, se for pra atuar, eu gosto de drama. Olha que coisa. Diferente demais, nunca pensei. Amo, eu adoro mesmo, assim, uma coisa bem drama, assim, eu gosto. Mas se for, tipo assim, documentário é uma área que, digamos que a minha carreira, digamos assim, no cinema começou no documentário. Então é uma coisa que hoje em dia eu percebo que eu tenho mais facilidade em fazer, sabe? Não é que não é fácil, pelo contrário, é muito complicado, é muito difícil. Mas como eu já fiz alguns na minha vida, eu acho que o documentário é algo que eu já consigo fazer com mais facilidade. Tô me jogando mais na ficção, porque eu tenho as ideias guardadas que eu quero executar, sabe? Então é uma área que eu tô assim, gosto. Também eu consumo muito filme, sabe? Eu não me considero cinéfila, como a galera que é assim o dia inteiro assistindo filme, mas eu consumo muitos filmes e hoje em dia eu tô dando aula eu tô como professora pesquisadora no curso de Rádio, TV e Internet da UERN. Então, querendo ou não, a troca com os estudantes me alimenta muito, assim, sabe? Muito, muito mesmo. A gente conversa sobre filmes, conversa sobre as temáticas dos filmes, conversa sobre os filmes deles, sabe? E aí, isso também é uma coisa que tem me alimentado bastante para, quem sabe, entrar mais na ficção, como diretora. Sim. Sabe? Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, depende de qual função eu tiver. Se for pra atuar, eu acho que eu vou ali pra um drama. Bom saber. Luísa, e aí, assim, a gente chega nesse momento de falar do festival, né? Que você gestou esse festival, incrível. A edição mais recente é do final do ano, né? Isso. Foi incrível também, muito maior, com, né, uma estrutura maior. Me fale sobre o Facim, que é esse festival alternativo de cinema de Mossoró. E, tipo, tá percebendo esse crescimento, né? Sim. Aí a responsabilidade também aumenta, né? Como é que tá poder estar nesse lugar também de produzir e de ver também outros trabalhos sendo expostos, enfim. Cara, o Facim, assim como o Reticências Culturais, que é uma página de cultura que eu já tive, quem sabe um dia eu volte, são dois filhos, assim, que eu e Plínio, no caso do Facim, a gente guarda com muito amor, sabe? O Facim, especificamente, que é o Festival Alternativo de Cinema de Mossoró, a gente às vezes fica conversando e pensando o quanto esse projeto tem dado frutos, assim, e semeado sementes, sabe? Porque ele surgiu nessa ideia da gente... Olha que louco, né? O Facim surgiu na ideia da gente exibir os nossos próprios filmes. Porque a gente carece de muitas... Formação de público. Formação de público, políticas públicas, né? Onde exibir os nossos filmes, como levar para fora. Então, isso tudo carece muito aqui no Rio Grande do Norte, de uma forma geral. Então, a gente tinha essa vontade de montar alguma coisa para exibir os nossos próprios filmes e os dos nossos colegas. E aí o Facim surge inicialmente de um grupo de pessoas fazendo, sem grana alguma, se juntando e fazendo na guerrilha, na raça mesmo. E aí aconteceu a primeira edição, que foi incrível, na praça de eventos, sabe? A gente conseguiu com parceria tudo, assim, já foi massa, a gente já ficou, opa, tem alguma coisa interessante aí. E aí veio a segunda, a terceira, que foi no ano passado, e a gente consegue ver um crescimento impressionante, assim, não de plateia, não só de plateia,
mas principalmente dos consumidores audiovisuais. Que aí eu tô falando de jovens, de estudantes, de pessoas adultas que sempre tiveram vontade de trabalhar com audiovisual e que nunca tiveram a possibilidade. Então, entre jovens, a gente vê um técnico de informática do IFRN. Tipo, que vai para todas as oficinas. Sim. A gente vê um ator de teatro de Serra do Mel, que veio só pra... Sabe? É muito bizarro quando a gente faz alguma coisa... Dá a possibilidade, né? De algo... E as pessoas só estavam esperando aquilo, isso. né? No Facim a gente faz exibição de filmes do Brasil todo, a gente passa por uma seleção e tal, uma curadoria. Mas também faz oficinas de formação. E acho que pra mim as oficinas é o que mais me toca, assim, sabe? Porque tem essa pegada... Eu acho que quando tem essa pegada educacional, me toca de um jeito diferente, assim. Mas tem me tocado muito porque tem saído obras dali, tem saído grupos dali, coletivos têm se fortalecido a partir dali, sabe? E ainda mais quando a gente traz pessoas de fora, não só por ser de fora, mas por ser pessoas que não estão no nosso ciclo natural, né? E a gente traz um diretor de fora, a gente traz o diretor de uma série famosa para fazer a abertura, como foi ano passado com o Fábio Mendonça, da série Cangaço Novo, que ele fez a abertura do Fascínio no ano passado. Sabe? Quando que isso poderia acontecer, né? Ainda mais sendo na rua, isso é muito legal também. E ensinando como usar equipamentos, como fazer roteiro, como eu participei de algumas dessas oficinas, achei incrível, né? Principalmente o de produção executiva, que tem sido muito desafiador para a gente aqui, enquanto Íntegra Comunicação, fazer produtos e assinar a produção executiva de alguns trabalhos, por todos os motivos que todo mundo sabe, que realmente dá muito trabalho, dá muita dor de cabeça. Toda vez que encerra um projeto, eu digo, eu nunca mais vou fazer. Desse jeito. Eu não quero mais passar por isso. Próximo edital eu sei que eu tô lá, né? De próximo novo, mês. Já submetendo alguma ideia, porque a gente vive da criação, né? É isso. Mas assim, a produção executiva realmente é muito desafiadora. E as oficinas foram maravilhosas, né? Profissionais experientes, tirando dúvidas. Então, assim, eu me senti muito contemplada em muitas das oficinas que o Facim promoveu. Que massa. Né? E assim, a gente quer que tenha mais, né? Ai, eu espero certeza. que você não desista. É importante falar, o Facim, ele é um projeto de Plínio, que é o meu companheiro, mas eu tô junto o tempo inteiro, né? Eu coordeno o festival, hoje somos nós dois, mas a idealização é dele. Sim. E eu tô na coordenação. E é isso, né? Durante as exibições dos filmes acontece rodas de conversa, que pra mim também é incrível, assim. Ano passado, por exemplo, que foi na 3ª edição, a gente conseguiu fazer uma exposição. Então, exposição no Salão Joseph Bullier, do Memorial. Alunos de escolas públicas, de várias escolas passaram por lá e viram câmeras antigas e viram coisas incríveis. A gente descobriu uma senhora aqui em Mossoró que ela fez uma lista de todos os filmes que ela assistiu desde os anos, tipo, sei lá, os anos 50, 60. Foi muito legal essa parte da exposição. Sabe, também. Isso é tão bacana, a história, Me lembro. E o amor que as pessoas têm pelo cinema, não é, Luísa? Que tipo, ultrapassa gerações, né? Desde quando existe essa arte, existe quem aprecia, quem ama, quem tem aquele filme preferido, a trilha de música, né, que marcou a sua vida, as histórias que marcaram. Então, assim, é muito bonito ver essa arte também viva em diferentes gerações, né? E assim, o que é que você acha que precisa ter aqui na nossa cidade para que quem trabalha com produção independente, que faz o audiovisual, o que é que você acha que a gente deveria ter? Nossa, essa pergunta... São várias respostas. Mas, assim, eu sempre digo que Mossoró município, tem muita sorte, assim. Porque essa terra aqui é tipo um tesouro, assim, um tesourinho, que tem várias pessoas que trabalham com arte que são, assim, incríveis. Incríveis mesmo, sabe? Então, Mossoró já tem sorte naturalmente por ser esse berço da cultura que para além de qualquer problema, sim, nós temos artistas incríveis. Eu acho que o que falta, eu não diria nem tanto dos artistas, eu diria do poder público mesmo. Eu acho que falta as pessoas entenderem a cultura como uma
como um elemento, um setor de crescimento mesmo, de desenvolvimento de qualquer coisa, desenvolvimento social, econômico, de turismo, de tudo. A gente vê muito pessoal falando saúde básica, educação básica, cultura é básica também. Não, é básico. E assim, quando a gente, com o peito assim, com muitos sentimentos, porque o que tem em São Paulo? Gastronomia e cultura. Não tem praia, não tem montanhas lindas igual Rio de Janeiro. Não tem. Tem prédios. O que tem em São Paulo? Tem comida e cultura. Muita coisa, né, de cultura. A gente teve lá. E é um dos polos. E querendo ou não, São Paulo é um dos polos, é uma das metrópoles, se não para o mundo, não para mim, a metrópole principal do Brasil. Para o mundo, não para mim, que isso fique bem nítido. Mas... como nordestina bairrista. Como nordestina bairrista, não para mim. Mas Mossoró tem tudo isso nas mãos. Eu falo isso quase todos os dias com quem estiver ao meu redor. E isso para mim é uma coisa que eu não engulo. Eu não engulo. Como é que o poder público não entende o potencial que a cultura pode trazer para a cidade? Que já traz pelo Mossoró Cidade Junina, só que o poder público não vê isso como uma base da cultura, já vê como uma base do próprio, tipo assim, geração de dinheiro, sabe? Que não é nem... é um pouco do turismo, mas é muito mais pela questão da grana pela grana. Sim. Entende? A cultura... O Mossoró Cidade Junina, o São João é cultura, ele surge da cultura. Ponto, ele surge da cultura. Então, tipo assim, imagine todo o resto. Todo o resto, né? Que não tá tendo que não olhar, tem, um exato. investimento. Qual é o elemento... O que... Por exemplo, Pernambuco. Pernambuco a gente lembra o quê? Frevo. Mossoró, lembra o quê? Lampião? Não, mas Lampião tem Sergipe, Lampião tem... Entende? Só que tem tudo aqui ao nosso redor. Falta a galera entender o potencial de desenvolvimento, de crescimento, não só social principalmente, mas também econômico. A galera não fala muito sobre grana, então vamos falar sobre grana. Quando é que volta para o município de cultura, se tiver um investimento como deveria ter? Mossoró, que é uma cidade extremamente cultural. Acho que falta a galera entender isso. Quando eu digo galera, a galera que tem condição de movimentar a coisa, que são autoridades, etc, etc. Principalmente o poder público. Falta eles entenderem que a cultura, ela é tão essencial. E mais uma vez eu falo, essencial socialmente, historicamente, sim, mas vamos falar na língua deles? Essencial de economicamente também. Sim. Eles não querem falar que a gente fale a língua deles, então pronto. Inclusive, a gente tem falado muito, Esdras, né, que é meu colega, sim. E também a gente tem produzido algumas coisas, a gente fala muito também nessa coisa da economia criativa. Exato. E que, tipo, por exemplo, quando você realiza o festival como o Facim, o quanto de pessoas envolvidas da cidade, de profissionais que aprendem também, mas assim, isso move a economia por um tempo, 100%. né? E tipo, enquanto tá preparando, enquanto tá realizando e depois também. Exato. Porque deixa material, deixa a vontade de fazer mais. Então assim, se a gente partir para as outras artes, é igual. A dança, a música, a literatura, tudo. O teatro, gente. Teatro é uma das principais artes de Mossoró. Principais não desmerecendo as outras, mas que é mais antiga. Tem pessoas aqui que são estudadas na Alemanha, pô. Antônio Francisco tem um TCC, tem uma monografia de uma pessoa que estudou ele na Alemanha. Então, tipo assim, eu acho que no momento que as pessoas entenderem que é muito mais do que subjetividade, do que criatividade, do que é tão lindo. Acho que quando as pessoas entenderem que é muito mais do que isso, acho que Mossoró vai ter uma virada assim que pode, sabe, virar um exemplo no próprio Brasil. Eu assim, acho que a gente sonha muito com a possibilidade de que os gestores, nível estadual, municipal, possam ter essa visão. Sim. E que possam fazer realmente da cultura algo básico, como é saúde, como é educação, né? E não algo, digamos, que fique relegado a eventos. Eventos, digamos, pontuais, né? Eu tenho o Alta Liberdade, tem o Cidade Junina, e aí durante esse intervalo que não tem nada,
a cultura não acontece, a não ser pelos agentes que fazem, que vivem de cultura. Era isso que quer dizer. Né? Não acontece porque o poder público, estamos falando desse sujeito, né? Não quer que o resto da sociedade de Mossoró veja o que acontece. Mas entre nossa bolha da arte, a gente vê que acontece o ano todo inteiro. E faz com garra, né? Incríveis, os coletivos, os grupos teatrais, os grupos de dança, seja levando trabalhos para as escolas, criando formas de estar na rua. A universidade. A universidade eu acho que também é um celeiro, assim, de descoberta de coisas muito boas, né? Muito. Em todas as artes, literatura, música, dança. Não, e assim, muito importante. Por exemplo, o Facinho que você falou, né? O Facinho ano passado, que foi numa estrutura bem grande, né? A gente trouxe... a gente movimentou o turismo de uma forma absurda. Sabe? Hotéis, pessoas que vieram de fora. A gente movimentou estabelecimentos de comida, todos. A galera almoçava no Zoom um dia, almoçava no Buscapé outro dia, almoçava, não sei... E eu não tô falando só, 5 pessoas, tô falando de muita gente. Movimentou a equipe da estrutura, movimentou o senhorzinho que tava vendendo pipoca na rua, movimentou tudo. Galera que faz camiseta, galera que faz café, gráficas, sabe? Então, assim, eu acho que falta realmente o pessoal enxergar isso. Agora, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu já me respondo. Porque investir em cultura é investir em pensamento crítico. E eu não sei se todo mundo de poderes públicos estão interessados em investir em pensamento crítico, sabe? O que é uma pena, porque a partir disso, a partir da nossa subjetividade, a partir do nosso pensamento crítico, a gente consegue transformar qualquer coisa em algo muito maior. Só que aí, né, a gente entra em outro lugar, né, que é esse lugar do capitalismo, né, não pelo dinheiro, mas pelo poder. A gente entra nesse lugar e aí a gente mesmo já vai se... É uma eterna discussão, uma eterna briga, né, exatamente. Porque a gente que gosta de cultura e já entende, né, o quanto realmente é básico. Eu sempre falo isso. Na pandemia, o que salvou a gente foi a arte. Que é exemplo de diferentes melhor, formas, né? A gente sentiu saudade de estar nesses espaços. Foi um afago, né? E foi muito importante a classe artística não ter desistido de inventar, mesmo com distanciamento, sem nunca saber o que é, por exemplo, fazer uma apresentação virtual, mas aprender a fazer para estar ali, né, trazendo coisas pra gente. E eu espero que as pessoas não esqueçam desse momento, porque realmente a pandemia deveria ser, até hoje, um exemplo pra gente do modelo de sociedade que a gente não quer mais repetir. E que, infelizmente, as pessoas têm uma memória muito curta e a gente precisa resgatar algumas coisas. Eu acho que a arte teve esse papel. Ailton Krenak, ele diz que para as populações indígenas, né, às vezes o céu está caindo, né, quando o ser humano ele não respeita a natureza, quando ele não respeita, né, as tradições, né, o cuidado com o planeta, né, e ele disse que as populações indígenas sustentam muito isso, segurando o céu com as mãos. Eu acho que os artistas fazem isso, seguraram muito tempo o céu com as mãos, para a gente conseguir ter uma vida menos ansiosa, uma vida um pouco mais leve, né? Eu acho que os artistas fazem isso até hoje. Com certeza. E é de cura, né? É uma transformação que gera cura nas pessoas. A gente se cura diariamente por causa da arte. Então, a gente tá falando de cultura, mas a gente tá falando também de saúde pública, a gente tá falando de educação, a gente tá falando de segurança, a gente tá falando de turismo, a gente tá falando de tudo, né? Quando as pessoas entenderem isso, aí eu acho que Mossoró dá uma, levantada. O gigante acordou. Que bom. Luísa, a gente vai para um outro tópico, mas já caminhando para o final, né? Que eu quero que você fale sobre essa relação com Bia, né, com Bia Gugel, sua irmã, que é essa menina maravilhosa, incrível, que está crescendo aí também na música,
mas que você também tem ali uma parcela muito importante, uma contribuição silenciosa até, de estar ali nos bastidores, de estar ajudando, de estar produzindo junto, né? Me fala desse momento também, desse trabalho junto com Bia. Sim. Eu fico até um pouco emocionada. Porque Bia é, tipo, o amor da minha vida, assim. Sabe? E Bia, ela é... Acho que ela é o melhor eu deposito nela o melhor de mim, assim. Eu tenho certeza que a minha mãe também. E Bia é uma grande artista, assim, sabe? Bia tem uma força muito grande nela. E eu movimento o que eu consigo, Plínio o movimento que ele consegue, minha mãe o movimento que ela consegue, para que a gente possa estar sempre ali na base, assim, de Bia, sabe? E é notório que sim, que o fato dela ter uma base sólida, o fato dela ter uma equipe, faz com que ela fique muito mais segura, com o pé no chão, sabe? Esse mundo da música, da arte de uma forma geral, só que mais nacional, digamos assim, tem as suas inseguranças, né? Tem as suas fragilidades, tem os seus desafios, que são muitos, né? Quando você vira figura pública, você não tá mais só exposta a 100 pessoas, você tá exposta a 100 mil pessoas, né? Então, tipo, é bem mais puxado, é bem mais desafiador, mas saber que Bia tem uma equipe sólida por trás, sabe? Me deixa um pouquinho mais segura, me deixa um pouquinho mais tranquila com isso. Bia, ela é algo que a gente ainda tá entendendo até onde vai acontecer, sabe? Acho que diariamente, assim, a gente tá entendendo aos poucos, com o pé no chão. Bia, ela acabou de completar 18 anos e ela já viveu coisas inimagináveis, assim, sabe? Ela já cantou... Bia já cantou com orquestra? Já. Bia já fez um contrato com uma gravadora muito famosa? Já. Bia já cantou com grandes artistas? Já. E é muito louco pensar isso. Se a gente não tiver realmente esse pé no chão, de entender que as coisas, elas acontecem. Tá tudo bem. Tá acontecendo, mas tá tudo bem. Do que ficar, ai meu Deus, tá acontecendo. Aquela coisa de sabe? No narcisismo do amor e tal, desse mundo, exatamente, né? Que é uma tentação, sabe? Diariamente, a todo momento a gente... E engraçado, né? Eu, minha mãe e minha irmã, a gente é sempre voltando, uma puxando a outra. Às vezes manhã tá mais na frente, aí eu, ei. Aí às vezes Bia tá mais na frente e manhã, ei, sabe? É assim. Tem que ser, sabe? Porque também é um caráter que se formou de um jeito artisticamente muito rápido, né? Ela teve que amadurecer também para estar nesses espaços, né? Muito, demais. Bia terminou o segundo grau agora, há pouco tempo, né? Cara, você falou uma coisa que é exatamente isso. Por muitas vezes, Bia teve que dizer não para coisas da juventude porque ela estava apresentando com a orquestra do SESI Big Band ano passado. Mãe, mas eu tenho aniversário de 15 anos. Mas você tem um casamento pra fazer, sabe? E é isso. Isso é uma realidade, assim. Uhum. E isso também é uma escolha. Isso. Bia também, ela é muito... A gente tá falando isso, mas... Ai, coitada. Não. Bia, ela é a primeira a dizer... Não vou porque eu tenho esse compromisso, entende? E entra na questão do amadurecimento rápido, né? Acho que o fato da gente, tanto eu quanto Bia, ter nascido e crescido numa família de artistas também fez com que a gente tivesse que amadurecer, muitas aspas, mais rápido nesse sentido. Mas que Bia ainda é uma jovem, ela ainda tem, assim, uma coisa da juventude. A gente foi para São Paulo recentemente, eu, minha mãe e minha irmã, e que por curiosidade foi a primeira viagem que fizemos juntas, só as três. Que legal. E aí a gente viu que Bia é muito jovem, sabe? Foi incrível pra gente ver o quanto ela é profissional, mas que ela é muito jovem. Sabe? E isso foi bom pra gente. Porque a gente viu que, caramba, não, vamos com calma, sabe? Chega de um alíviozinho assim no coração de que a gente tá indo no tempo certo, sabe? E assim a gente vai vivendo com Bia e a cada show de Bia, um monstro no palco, assim. A cada música gravada, uma coisa absurda.
Eu acho que Bia ainda vai muito, muito fazer muita coisa incrível, assim, sabe? Por ela, por nós também. A gente também trabalha e Bia muito se tornou para também isso. um orgulho nosso, né? A gente Isso, fala em Mossoró, fala também em exato, Bia, né? total. O quanto naquela época, né, do reality, do The Voice, o quanto ela mobilizou Isso, a torcida, né? Isso também foi muito legal pra gente. A gente se viu ali, né, é, representado. E se vê representado até hoje, né? é, Eu quando vejo todas essas coisas que ela tá vivendo, de que bom, cara, que bom que é um artista de Mossoró, que tá indo, né, é, mostrando a qualidade. E essa coisa de redes sociais que a gente vê que também facilita um pouco, porque, sim, querendo ou não, a gente tá numa região onde as coisas não fluem tanto de lá, né, daqui para lá, mas que exato. acaba que com esse fluxo também na internet as pessoas conhecem um pouco mais, né? E eu fico muito feliz também de ver e acompanhar a trajetória e saber que vocês estão, né, Estamos ali. ali também como família e como profissionais, né, É, nesse certeza. trajeto. Na imagem de frente, Bia tá lá, só que aí, se abrir mais um pouquinho a imagem, tá todo mundo segurando Sim, atrás, assim. eu tenho certeza que é. Hoje eu sou a empresária de Bia, literalmente, e Manha trabalha como produtora, mas a parte artística também fica pra mim, pra Plínio, a gente tá nessa Bom, formação de equipe. muito bom. Bom, Luísa, agora eu vou falar para a gente encerrando sobre o seu livro, Nosso Chão. Isso. Gente, essa mulher não existe, porque olha esse trabalho. Nosso chão, a terra que brota cultura. Você brota a cultura, né? Por isso, Ai. como eu falei na nossa abertura, o que você faz, você está sempre deixando algo, né? Um registro, um legado e tal. E você se desafiou a fazer uma coisa que eu acho muito difícil, né? Que é a literatura, né, de cordel, que eu acho, ai meu Deus, dificílimo conseguir. E você fez isso muito bem. Veio também naturalmente, você estudou, pesquisou, como foi isso aqui, né? Nossa, eu tenho muito orgulho desse trabalho, assim. O Nosso Chão, Terra que Brota Cultura, é um livro, é o meu primeiro livro, assim, meu mesmo, que eu lancei. Ele fala sobre... É um livro de literatura de cordel, né? Baseado em literatura de cordel e fala sobre um recorte, digamos assim, da história da cultura e da arte de Mossoró, a história real, né? Uhum. Eu pesquisei durante 2 anos sobre a história da cultura de Mossoró. E aí eu construí esse cordel com essa história, contando essa história, né? Eu não vou mentir pra você, não foi difícil a construção da leitura, digamos assim, porque foi muito prazerosa, assim, sabe? É como se o que a gente estava começando Sim. a falar. Eu juntei tudo, né? Juntei o jornalismo com a questão da investigação, que eu amo. Juntei a literatura, que eu amo escrever. Eu escrevo assim desde criança. Eu amo escrever muito, assim. Aí entra o teatro, aí entra jornalismo cultural. Assim, eu sou apaixonada por jornalismo cultural. E aí isso tudo juntou e eu fiquei muito prazerosa fazendo. Eu gosto de fazer, de escrever coisas em poesia, tipo rimado, assim, é uma coisa que eu realmente gosto. E aí foi crescendo, foi surgindo. Inicialmente era pra ser, olha que coisa, inicialmente era pra ser um cordel daqueles originais Sim, mesmo, que são tipo pequenininho, 5 né? páginas, Sim. sabe? Só que foi crescendo, a coisa foi crescendo sem eu querer, assim, tipo, gente, eu não consigo não falar isso da história, eu não consigo não falar isso da história. E aí eu desci pra mim mesma, não, vou escrever e vamos ver o que é que vai dar. E aí deu nisso. E foi muito legal. Eu vi que ele tem um apoio cultural, né? Você conseguiu realizar através da Consegui. FEComércio, do SESC Isso, e da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Mossoró, isso. né? Ele surgiu através de um edital, que foi a Maurício de Oliveira, um edital municipal, Maurício de Oliveira. Só que o recurso era muito pouco, acho que é importante falar. Uhum. Não era possível lançar um livro com o que tinha. E aí foi quando eu fui atrás do Sesc, eles super apoiaram, assim, o Sesc é muito apoiador da cultura, né? Eles super apoiaram e complementaram o valor. E aí eu levei esse livro para algumas escolas, fiz algumas trocas. E hoje em dia, Isaíra, na verdade, desde o início, a intenção nunca foi ganhar dinheiro com ele. Sim. Por isso que eu sempre dou para todo mundo, assim. Inclusive, olha que curiosidade, né? Pessoas que já têm esse livro.
Chico Brown, filho do Carlinhos Brown. Por quê? Porque eu vou pros shows e jogo pra eles. E entrego, dou um jeito de entregar. Uma galera da família de Gilberto Gil. Eu sou muito cara de pau, cara. E assim eu vou levando. Rick Bonadio, que é o gravador, o dono da gravadora de Bia, tem esse livro. Porque eu sempre tenho com ele e eu falo muito em Mossoró. Muito bem a cultura de Mossoró. Aí eu sempre deixo. Tem essa coisa do orgulho do trabalho feito. Você se orgulha do seu trabalho. Eu gosto. Né? Do resultado, né? Eu já vi você também recitando, né? Declamando algumas poesias desse livro. E é muito bonito de ver, né? Lá em algum momento, no recital lá do festival Florescer lá de Simária, eu vi que você... E uma galera aplaudiu. Então, assim, foi muito bonito também esse momento. Então, você tem orgulho do seu trabalho. E quando a gente tem orgulho do trabalho, a gente entrega. A gente quer que as pessoas vejam, conheçam, né? Exato. E eu acho muito legal que você faça esse trabalho também de permitir que outras pessoas que, de repente, não estão ali... conhecendo o seu trabalho, possa alcançar o trabalho. Eu acho muito bacana isso. Sim, com certeza. E eu acho que Mossoró é isso, né? Uma terra que brota cultura mesmo, assim, a todo momento. Pra gente encerrar, lesse um trechinho, tá, pra gente encerrar aqui e mostrar mais esse lado de Luísa Gurgel. Tá, eu tenho quanto tempo, aquelas? Alguns segundos. Alguns segundos, então eu vou ler o final, certo? Certo. Para terminar esse capítulo desse ato forte e bonito, digo que sinto muito orgulho, sem medo e nenhum conflito, dessa estrada teatral com proeza magistral e que vive do infinito. Por favor, já vão me perdoando qualquer erro de métrica escrita. Escrevo na mais pura humildade, pois não sou nenhuma perita. Só queria registrar toda essa parte, somos passageiros nessa arte e eu sou só um artista. Tudo isso que eu descrevo não é nenhuma parte, para deixar tudo registrado só com milhares de encartes, mas nem isso seria possível, pois é no indescritível que se vive a arte. Que o futuro seja de plantio, com um bocado de semente, colhidas no nosso amanhã, mas fincadas no presente, como as pontes do passado construíram esse legado para perpetuar na gente. E que Mossoró não esqueça das artistas desse chão. É o verdadeiro tesouro encontrado no sertão, que seja da semeadura, nessa terra que brota cultura, que cultivemos esse grão. Muito lindo. Eu acho que nada melhor para encerrar do que realmente esse trecho, né? Que valoriza também as artistas, né? E, Luísa, muito obrigada. Foi uma conversa muito gostosa. Tenho certeza que as pessoas que ouvirem vão sair, né, com muitas ideias e com conhecimento sobre você, sobre tudo que você tem produzido, né? A gente deseja muito sucesso, que você continue fazendo a diferença, né? Por onde você passa, continue brotando cultura e de diferentes formas, né? Que todas essas artes, elas continuem sendo motivação para você fazer coisas boas e bonitas como você tem feito. Muito obrigada. Ai, que coisa linda, Isaíra, sério. Não tava assim, me preparada para esse presente, mas foi um presente mesmo, assim, essa conversa. Eu amei, passaria horas conversando aqui com você e... somos transformadoras de cultura. Não só eu, somos. Você também é essa potência aí na cultura, no jornalismo e que tá fazendo muita coisa incrível. Somos sementes, né? E muitas sementes por aí também estão rolando, estão sendo semeadas. Muito, muito obrigada por esse carinho, por esse abraço. Gente, a gente fica por aqui. Mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe, comente, né? Deixe uma palavra carinhosa para nossa convidada, com certeza que ela vai gostar. Nós vamos colocar na descrição também links que levam até Luísa, caso você queira conhecer mais do trabalho dela. E é isso, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.